Meu querido irmão do canal EBD em Foco, meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista aqui do nosso canal EBD em Foco, da editora Betel, da lição de adultos. Lembrando a você que se você estiver assistindo pelo canal do YouTube, você pode estar digitando no Google www.ebdemfoco.com e lá você terá acesso a esse slide em PowerPoint. Você também terá acesso à nossa plataforma do EBD em Foco, vários cursos didáticos, cursos de como você ministrar uma boa aula, né? E muitas outras vantagens em nosso site. Vamos para a lição de hoje. Eu quero agradecer desde já a cada irmão que assiste o nosso comentário. Se você está assistindo pela primeira vez, curte o nosso vídeo. Se você gostar, se você concordar com aquilo que eu irei comentar. Se você gosta do nosso canal, se inscreve no nosso canal para que todas as vezes que nós postarmos aqui as lições, né, os nossos comentários, chegar primeiramente logo para você a notificação e você poderá então estar estudando juntamente conosco nas próximas lições. Então vamos para a lição de hoje, tem como tema a lição de número 7, né? E com o tema o altar sempre aceso, né? Muitos pregadores costumam usar esse tema, né? O altar tem que ser aceso, né? De uma forma que ele não pode se apagar, né? Muitos pregadores usam o texto, por exemplo, vou passar aqui o slide, o texto de Levítico 6,13, que é: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse é o textual de nossa lição, né? E a verdade aplicada, que é a estrutura do nossa lição, né? Que é aquilo que irá alavancar a nossa lição, né? A coluna da nossa lição nos diz assim: a vida do salvo deve ser como um altar continuamente aceso, sempre pronto para oferecer sacrifícios a Deus. Amém? Existem algumas profundidades nessa lição, né, nesse tema, que eu não vou me adentrar, mas uma coisa muito importante que nós temos que ressaltar, e que no decorrer da lição ela não vai falar sobre isso, é sobre este fogo, né, que foi colocado no altar, né? É bom nós entendermos que este fogo que foi colocado no altar foi um fogo derramado por Deus. Então, aí já é um ponto muito forte para que os sacerdotes daquela época não poderiam deixar esse fogo se apagar. Amém? E nós iremos fazer aqui algumas conjecturações, né, dessa passagem que nós vivemos hoje, né? Que aqui no caso, Deus colocou o fogo no altar para o povo oferecer os seus sacrifícios. Amém? Né? Assim como Deus fez cair fogo de muitas formas nas passagens bíblicas. Nós temos aí inúmeras passagens bíblicas, né, mostrando que Deus mandou fogo do céu, né? E Deus incendiou a terra mandando um fogo chamado Jesus Cristo. Este fogo, ele incendiou toda a terra, né? E lá na conclusão eu irei fazer um breve comentário sobre este fogo que foi mandado sobre a nossa terra, que é Jesus Cristo. Lembrando aqui aos irmãos que nós não devemos colocar nada no lugar de Deus, né? Por quê? Porque a nossa chama, né, que é a presença do Espírito Santo, ela nunca pode ser apagada. Amém? Então, conjecturando de acordo com a lição, eu vou conjecturar aqui um pouco aqui para os dias de hoje. Amém? Naquela época era necessário ter lenha o tempo todo, os sacerdotes tinham que ter lenha o tempo todo sobre o altar para não deixar apagar o fogo, né? E nós hoje devemos ter lenha. O que a lenha simboliza hoje? Palavra de Deus, né? Jejum, oração. Devemos buscar a proximidade de Deus dia após dia. Devemos buscar lenha, ficar o tempo todo incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos então para a lição de hoje. O texto de referência é em Levíticos capítulo 6, o versículo 9, 10 e 12. Costumamos aqui do nosso canal não fazemos a leitura do texto de referência para não atrasarmos aqui. Mas você pause o vídeo, faça a leitura e vamos dar procedimento então à nossa aula. Introdução. O altar sempre aceso significa que tudo deve ser colocado sobre ele. Não pode existir nada na vida do cristão que seja tão valioso que não possa ser colocado sobre o altar para ser queimado em oferta ao Senhor, né? Ou seja, o altar era como se fosse uma estrutura elevada, né? Sobre tipo assim, sobre a qual a pessoa que no caso, que adorava, que oferecia o sacrifício, né? Ou que queimava o incenso lá, né? Era um lugar de encontro pessoal para com Deus,
né? Era no altar que a pessoa tinha um encontro próximo para com Deus. E nós observamos que hoje nós podemos ir no altar, né? Porque o véu se rasgou, porque o Jesus, ele foi o nosso sacrifício por completo, né? Então hoje nós podemos ir no altar e oferecer tudo o que quisermos para Deus, né? Os sacrifícios, eles eram ofertados, no caso, neste altar, né? Tudo era colocado sobre esse altar. A oferta contínua com um fogo que nunca se apagava, né? Ou seja, era um fogo que nunca apagava, era o fogo deste altar, né? Como se fosse prefigurasse, como é que eu posso falar assim? Prefigurava Jesus Cristo, ele se oferecendo continuamente na presença de Deus em nosso favor, morrendo na cruz do Calvário, né? Mais na frente nós iremos aprofundar um pouco mais sobre isso, mas é basicamente isso no que a lição vai tratar. Vai tratar sobre o altar que foi aceso, né, por Deus, e os sacerdotes, eles tinham a obrigação de nunca deixar esse fogo se apagar. Porque o fogo é como se fosse a presença do Espírito Santo no tabernáculo. Era a presença de Deus no tabernáculo. E assim somos nós hoje. O fogo representa a presença do Espírito Santo em nossa vida. Se o Espírito Santo se apagar, se ausentar de nossas vidas, meu amigo, nós estamos completamente afundados nas trevas, no abismo eterno que é nas garras de Satanás. Então vamos para a lição de hoje. O primeiro tópico tem o tema: o altar é lugar de entrega. A instrução do Senhor para que o altar ficasse sempre aceso caracteriza que tudo ali era colocado para ser queimado, isto é, para ser entregue a ele. O altar é uma figura da cruz, onde Jesus passou pelo fogo do juízo divino. O altar é um lugar de entrega de um animal sem defeito e derramamento de sangue. O lugar onde algo valioso é entregue ao Senhor para ser queimado em adoração a ele. Esses sacrifícios respectivos sobre o altar aceso são tipos do sacrifício único feito por Jesus Cristo. O altar, irmãos, ele prefigurava, como eu falei há pouco, prefigurava Cristo na cruz do Calvário, né? Quando Cristo estava sendo crucificado, estava mostrando que o fogo do juízo divino estava acontecendo, né? A satisfação da ira de Deus estava acontecendo naquele momento. Portanto, quando você for pensar no altar, pensar no fogo que não se apaga, você vai pensar também no sacrifício de Cristo, que ele nunca vai se apagar de nossas vidas. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, ele é contínuo em nossas vidas. Todas as vezes que você peca, todas as vezes que você comete um erro, você lembra do sacrifício de Cristo. E você lembra, nós que somos cristãos, lembramos hoje que o diabo não pode nos acusar. Por quê? Porque quando ele nos acusa, nós lembramos que o sacrifício de Cristo, ele é perpétuo em nossas vidas até que ele venha. Portanto, quando o inimigo tentar te acusar, olha, você pecou, então você vai para o inferno, você lembra, ei, Cristo ofereceu-se em meu lugar. Amém? Vamos para o tópico primeiro, primeiro tópico. Entrega no altar o que tem valor, ou seja, entregar no altar o que tem valor. A exigência de Deus para que a oferta fosse sem mancha demonstra que devemos trazer para o altar de Deus o que é melhor, isto é, algo de valor. Ao exigir que Isaac fosse oferecido em sacrifício e não Ismael, Deus exige de Abraão o filho que lhe era mais querido. Todos que desejam agradar a Deus no altar devem aprender como Abraão. Melhor dizendo, mesmo depois da promessa se cumprir com o nascimento de Isaac, olha só, o mais importante é Deus e não Isaac. Se for necessário oferecer Isaac em holocausto, será feito, pois é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A vontade de Deus. Gente, isso é muito profundo. Muita gente recebe bênçãos aí, né? E às vezes Deus de alguma forma quer essa bênção de volta e as pessoas ficam murmurando. Não vou dar não, porque foi Deus que me deu. Sendo que é o próprio Deus que está querendo de volta, né? Aqui nós usamos o exemplo, no caso o comentarista usou o exemplo de Isaac, né? Mas nós temos que entender, irmãos, que tudo que nós fazemos tem que ser o melhor para Deus. Tem que ser dedicado 100% a Deus. Muitas vezes você recebe um dom de Deus, um dom para administrar, né? E Deus quer que esse dom seja usado no rebanho dele, seja usado, por exemplo, numa superintendência de escola dominical. E você tem que administrar a sua escola dominical com sabedoria. Só que muitas das vezes
você não quer usar esse dom de administrar, né, no rebanho, na igreja, você quer usar esse dom de administração no seu negócio, não é nada contra o seu negócio, mas você tem que entender que foi Deus que lhe deu esse dom. Como foi Deus que lhe deu esse dom? Aplica esse dom no reino dele, porque eu tenho certeza que se você dedicar a sua vida 100% a ele, você será recompensado, assim como, no caso aqui, o Isaac, né, que era para ser oferecido, né, Abraão, ele foi recompensado depois. Por quê? Porque ele, pela fé foi imputada a justiça na vida de Abraão. Amém? O altar aceso é a lei do holocausto. Vamos lá. Deus estabelece que o fogo sobre o altar deveria arder durante todo o dia e durante toda a noite. O fogo, pois sobre o altar arderá nele. Levítico 6:12. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Durante a travessia do deserto, o cuidado com o fogo durante a noite deveria ser maior, pois no deserto, no caso pela noite, a temperatura diminui bastante e pode fazer com que o fogo venha a se apagar. Em tempo de frieza, é mais difícil manter o fogo aceso, né? E a igreja deve observar sobre este detalhe, para que a temperatura espiritual não diminua no meio do povo de Deus. Jesus fala sobre o esfriamento do amor, porque se multiplicou a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram. Irmãos, realmente é muito difícil, né? Ainda mais quem já se desviou, ainda mais quem já se afastou da presença de Deus, é muito difícil uma pessoa que se distancia voltar para o reino do Senhor. É mais fácil uma pessoa que nunca foi crente, uma pessoa que nunca frequentou uma instituição religiosa, né, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, do que uma pessoa que é desviada voltar para os caminhos do Senhor. Por quê? Porque parece que quando você não conhece a verdade, quando você se encontra com ela, né, você é iluminado pela palavra de Deus. E quando você vai para o mundo, como muitos pregadores, muitas pessoas dizem, né, que parece que vai 7 demônios, eu não tenho certeza se isso é bíblico, mas parece que vai 7 demônios a mais, né, atormentar a tua vida, que vai 7 demônios a mais te atribular, impedir com que a palavra de Deus chegue com facilidade na sua vida. É como se fosse a presença de Deus, né? Muitas pessoas, muitos irmãos estão nas igrejas, né? Estão passando por um momento de frieza. Por quê? Porque quando cometeu uma falha, quando cometeu um pecado, não procurou limpar, no caso aqui, como é que a gente fala, meu Deus do céu? A cinza, né? Quando as pessoas cometeram esse pecado, não procurou limpar essa cinza, deixou essa cinza, né? E se você pegar um fogo e deixar muita cinza sobre ele, ele vai acabar sendo sufocando o fogo e vai apagar o fogo. Irmãos, não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que todos os momentos que nós vemos que a cinza está começando a brotar no nosso coração, que o pecado está começando a brotar no nosso coração, devemos fazer como os sacerdotes faziam. Pega a cinza, tire a cinza e coloque pau novo, coloque lenha nova, para que o fogo nunca se apague, para que a presença de Cristo nunca se apague. Amém? Por quê? Porque esse fogo, irmãos, foi acendido por Deus, na presença dele. Então nós temos que ter muito cuidado. Como é que esse fogo foi acendido, Tiago, em nossas vidas? Mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Este fogo nunca pode se apagar. Vamos para o terceiro subtópico do primeiro tópico. No altar Deus cheira, melhor dizendo, no altar Deus cheira o suave cheiro, né? O holocausto era uma oferta de cheiro suave ao Senhor, e esse bom cheiro é oferecido a Deus. Uma igreja separada deste mundo, consagrada ao Senhor, santificada pelo sangue de Cristo, pela ação da palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Deus nunca ficou sem testemunhas na terra. Em todas as épocas e hoje também, tem fiéis que perseveram em meio a todas as adversidades, e esses colocam sobre o altar aceso uma oferta que Deus recebe, uma oferta de cheiro suave, né? 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Né? Devemos ter aquele culto racional, devemos oferecer a Deus, né,
esse cheiro suave representa como se fosse nosso culto racional, é como se fosse os nossos comportamentos, né? É mediante nosso louvor, mediante a nossa contribuição na sociedade, ajudando as viúvas, os órfãos, ajudando o próximo, né? É saindo nas ruas para evangelizar, oferecendo sempre o melhor para aquelas pessoas que querem desejar o mal a nós. Então, irmãos, se nós praticarmos esse culto racional, se nós praticarmos atitudes como essa, na presença do Senhor, vai ser um cheiro suave que vai subir ao trono de Deus. Amém? O altar, no tópico número 2, também é um lugar de adoração. Deus criou o homem para que o adorasse. E isso é muito importante, irmãos. Deus criou o homem para que o adorasse. Jesus disse que Deus procura verdadeiros adoradores, mas a hora vem e que agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais e assim os que adoram. Um leproso ouviu de longe como ordenava a lei, o sermão do monte e a ação da palavra em seu interior. Agiu tão forte que ele entendeu que uma lepra não poderia impedi-lo de cumprir o propósito pelo qual fora criado por Deus. Assim, se aproximou de Jesus e o adorou. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Gente, isso é muito importante. Nós aqui aprofundarmos um pouco nisso. Você lembra dos leprosos? Das passagens bíblicas onde se referiam os leprosos? As pessoas que tinham lepra eram afastadas da comunidade, eram afastadas da cidade. Quem tinha lepra não podia sequer ficar próximo de uma pessoa que era sã. Mas esse leproso, ele quebra todos os protocolos. E ele vai ao encontro de Cristo para adorar a ele, para adorar ao Senhor. E então Cristo, né, pergunta para ele se ele quer ser curado. E olha só o que o leproso fala. Olha só, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele não falou assim: Senhor, me torna limpo. Não, ele falou: Senhor, somente se o Senhor quiser, se for da sua vontade. Irmãos, nós temos que entender isso. Quando nós vamos a um culto, oferecer um culto a Deus, oferecer louvor a Deus, nós temos que oferecer a Deus sem querer algo em troca. Nós devemos falar assim: Deus, estamos nesse culto. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos abençoar nesse culto. Se o Senhor quiser, se for da tua vontade, o Senhor vai me dar aquela casa, o Senhor vai me dar aquele carro, aquele emprego, aquela esposa. Tem que ser sempre, se o Senhor quiser. Amém? Tem que ser sempre pela vontade de Deus, né? O primeiro passo é adorar, irmãos. É adorar, por quê? Porque o que vai acontecer depois com você, o que vai acontecer depois comigo, depois que nós adorarmos, né? É como se fosse, né, uma graça. Como se fosse uma graça. O que nós recebemos depois da nossa adoração é graça, é misericórdia de Deus. O primeiro subtópico do segundo tópico nos diz assim: o altar de bronze. Havia um altar de bronze, ou melhor dizendo, de cobre, né? Algumas linguagem muda aí, mas é a mesma coisa, bronze e cobre, que ficava no pátio do tabernáculo. E havia o altar de ouro, que ficava dentro do santuário. O altar de bronze era o altar para o sacrifício, ou seja, o sacrifício era oferecido sobre esse altar de bronze, onde o fogo deveria arder continuamente. Nesse altar de bronze eram oferecidos sacrifícios cruentos, né? O altar de ouro era queimado incenso aromático pela manhã e à tarde. Em ambos os altares o cheiro era agradável a Deus. Isto é, Deus aceitava a adoração. Eu gosto de conjecturar aqui, né? Sempre alguns comentários eu gosto de fazer essa conjecturação. Eu trago isso para o dia de hoje, né? Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus, né? Tudo que os sacerdotes faziam aqui nessa época, né? Se era mediante o altar de bronze, se era mediante o altar de ouro, tudo era feito pela fé. Eles acreditavam que Deus iria receber aquele sacrifício mediante a sua fé. Então, tudo que nós devemos oferecer a Deus, tudo que nós oferecemos a Deus, tem que ser pela fé. Nós que somos cristãos, nós vivemos pela fé. A fé é a coluna principal de um cristão. Se o cristão não tiver fé, meu amigo, você está morto, você está condenado à morte. Mas agora, se você tiver fé, a Bíblia diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, diremos a este monte: sai do norte, vai para o sul. Da mesma forma,
a nossa vida, no nosso dia a dia. Quando nós vamos no templo de Deus, oferecer a Deus um louvor, oferecer a Deus uma pregação, oferecer a Deus uma oferta, nós devemos entender que nós iremos oferecer isso pela fé. Tem que ser pela fé, porque se nós queremos oferecer pensando em outra proposta, nós iremos receber meramente nada. Mas se nós oferecermos pela fé, eu tenho certeza que nós seremos recompensados grandiosamente. O segundo tópico, do segundo subtópico, nos diz assim: uma oferta de fé. A fé é essencial para a adoração do ofertante no altar. Se aproximar do altar sem fé é apenas formalismo, é procurar encontrar o Senhor, Deus, e entendê-lo pela razão humana. O escritor aos Hebreus, ao fazer menção dos primeiros atos de adoração registrados na história humana, as ofertas oferecidas a Deus por Caim e Abel, enfatiza que Abel foi movido pela fé, diferentemente de Caim. Foi também pela fé que Abraão ofereceu Isaque a Deus. Não basta ofertar, apenas ofertar, mas é preciso ter fé. Se nós não tivermos fé, se nós não tivermos convicção em Deus, né, mediante a fé, meu amigo, nada será recebido. Eu só quero aqui voltar, fazer aqui um erro, falar sobre um erro que eu cometi. Eu falei sobre a fé no tópico aqui, no subtópico passado, subtópico primeiro, né, onde falava sobre o altar de bronze. Mas voltando, né, sobre esse altar de bronze, para que possa ficar bem definido, é no altar de bronze que o nosso ego desaparece, né? É no altar de bronze que é onde é aquela passagem onde João Batista falou, né, que certas pessoas chegaram para João Batista e falou: João, aquele rapaz por nome de Jesus, que as pessoas chamam de Messias, que você batizou aqui no lago, aquele rapaz, João, ele está batizando mais pessoas do que você, João. E é quando João fala: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Aleluias. Amém, irmãos? Então é no altar de bronze onde o ego do homem tem que ser diminuído. E voltando aqui para o subtópico número 2, né? Sem a fé é impossível nós agradarmos a Deus. É mediante a fé que a nossa vida ela é recebida, né, em sacrifício vivo a Deus. Vamos aqui para o terceiro subtópico do segundo tópico. Eu peço perdão por esse erro que eu cometi aqui, viu, irmãos? Me perdoe, em nome de Jesus. Um altar de adoração. Quando uma oferta é trazida no altar do Senhor, tem também o sentido de adoração. Quando o profeta Elias restaurou o altar de Israel e Deus enviou fogo do céu para consumir a oferta, o povo adorou ao Senhor. O altar de adoração deve estar levantado nas nossas igrejas, nas nossas famílias e também nas nossas vidas. Se nas nossas vidas nós não tivermos o compromisso de adorar a Deus, meu amigo, nós estamos encrencados. Deus é adorado nos céus pelos seres que lá habitam, ou seja, pelos anjos, né? Pelo arcanjo, pelos serafins, querubins, e também deve ser adorado por todos aqueles que na terra professam o seu santo nome. Adoração só deve ser dada a Deus. Jesus disse que somente Deus deve ser adorado. Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Lembra da tentação que foi no deserto com Jesus, que o diabo queria que Jesus adorasse a ele? Ele falou: somente a Deus nós devemos adorar e somente a Deus devemos servir, né? Para concluirmos aqui o segundo tópico, o que mais nós vemos hoje é uma adoração a pastor, adoração a pregador, adoração a cantor, né? E esquecemos que tudo que nós praticamos temos que ser 100% a Deus. Temos que ser 100% a Deus. A maioria dos altares hoje nas nossas igrejas, né, são altares de negócios, altares de bênçãos materiais, de bênçãos de bênçãos que venham se materializar aqui nessa terra, né? As pessoas estão enchendo os seus altares, né, de idolatrias com pastor, cantor, pregadores, né? E esquecendo que tudo o que nós iremos praticar nessa terra temos que ser 100% dedicado a Deus. O templo foi construído para adorar a Deus. As igrejas que foram, não me referi à igreja aqui agora, eu estou me referindo aos templos, né, no qual nós congregamos. Foi construído para aproximar o homem de Deus, para dar ao homem, né, um lugar para que ele pudesse oferecer o seu sacrifício a Deus, né? O que mais nós vemos
né, nos templos, as pessoas enriquecendo, são os líderes religiosos procurando, né, uma forma de dar bênçãos materiais na terra para as pessoas, né? E estão deixando a cinza invadir os nossos altares. Infelizmente, irmãos, essa é a nossa realidade. Eu peço desculpa desde já se eu estou ofendendo aqui algum pastor, algum filho de pastor, mas nós temos que falar sobre isso. Nós temos que ter muito zelo, irmãos, sobre o nosso altar, né? Se os pastores não estão tirando a cinza dos altares, se os pastores estão, né, não estão colocando lenhas nos altares, se estão colocando qualquer tipo de pau velho, vocês estão colocando qualquer tipo de mensagem empurrando no povo, simplesmente para enriquecer os seus bolsos, meu amigo, você pode ter certeza que a presença do Senhor não está mais presente nesses lugares. Portanto, devemos ter convicção de que nós devemos limpar o altar, tirar a sujeira sobre o altar. Como é que nós tiramos a sujeira sobre o altar? Examinando as escrituras, né? Absorvendo tudo aquilo que provém de Deus, e se abstendo daquilo que é mal. Desculpa aí se eu fui um pouco longe com esses comentários, mas era aquilo que meu coração estava cheio e eu tinha que comentar sobre isso. Vamos para o terceiro tópico para nós concluirmos a nossa lição de hoje, que tem como tema o terceiro tópico. O altar é lugar de alegria. A alegria é uma das características do fruto do Espírito. Olha só, a alegria faz parte do caráter dos que se aproximam de Cristo, reconhecendo a obra por ele realizada. Ou seja, a alegria, irmãos, faz parte da nossa personalidade, faz parte do nosso caráter, da nossa conduta, da nossa maneira de viver. Amém? Ou seja, o crente, né, ele tem que contagiar outros crentes, tem que contagiar outras pessoas com as suas alegrias. Nós iremos aprofundar um pouco mais aqui no primeiro subtópico, no segundo subtópico, no terceiro. Vamos lá. Né? O altar é lugar de entrega. Sua morte e ressurreição nos deu esta alegria. Né? Não vou aprofundar sobre isso, que eu vou falar sobre isso mais aqui no primeiro subtópico. Por termos comunhão com Deus e pelas gloriosas promessas que estão para se cumprir na vida de todos, os que permanecem fiéis, perseverando até o fim. Vamos lá. A alegria, então, pelo perdão. O perdão é necessário porque o homem pecou contra Deus. Sendo o pecado uma ofensa à santidade de Deus, somente ele pode conceder o perdão. Amém? O homem, sem Deus, procura de muitas maneiras se justificar perante o Senhor, mas nenhuma delas consegue conceder a alegria do homem, pois não lhe dá a certeza de ter alcançado o perdão divino. Fazer as obras meritórias, meditação transcendental, praticar a medicância e outras formas criadas pelas religiões, não tem como conceder a certeza do perdão, né? Mas essa alegria só pode ser alcançada quando contemplamos Cristo, que foi sacrificado por nós. Por essa razão, Davi então orou pedindo. Salmo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário, né? Temos, irmãos, que viver feliz. Nós temos que entender isso. O crente, ele tem que ser feliz por completo. Por quê? Porque nós, como pecadores, merecemos o quê? Merecemos a condenação eterna. Merecemos a morte eterna. Mas mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós recebemos o perdão. Amém, irmãos? Amém? Então, se nós recebemos o perdão, né? Se nós fomos perdoados mediante o sacrifício de Cristo, por que eu vou viver infeliz? Por que eu vou ficar com minha cabeça baixa? O que nós podemos observar é que o cristão não anda de cabeça baixa. Todo crente, tu pode ver ele passando por prova, pode ver passando por problema familiar, mas quando você vê um crente no culto, você vai ver um crente de cabeça erguida. Quando você vê um crente andando na rua, você vai ver ele de cabeça erguida. Por quê? Porque a alegria dele está no perdão pelo seu pecado. A alegria dele não está baseada naquilo que Buda fez, naquilo que o padre, naquilo que o pastor fez. Não. A alegria do cristão está baseada naquilo que Cristo fez, que foi morrer na cruz do Calvário. Vamos aqui para o subtópico 2, o terceiro tópico. A alegria pela presença de Deus. O altar é lugar de encontro entre Deus e o homem. Um pecador, ao ouvir a voz de Deus, teme e se esconde. Lembra da história de Adão e Eva? O que foi que aconteceu quando Adão e Eva pecou?
Deus chegou ao pôr do sol, à tardezinha, falou: Adão, onde é que tu estás? Por que tu se escondes? Né? E ele falou que estava com vergonha de Deus. Por quê? Porque ele temia a voz do Senhor. Quando nós cometemos alguma falha, quando nós cometemos algum erro, né? Alguma prática que não é do nosso costume, nós nos escondemos, né? Lembra da criança? Uma criança quando quebra um prato em casa, uma criança quando comete alguma falha em casa, ele fica se escondendo do seu pai e logo não tem jeito, o seu pai acaba descobrindo daquilo que ele cometeu. Ou seja, mas no altar tem uma vítima que toma o lugar do pecador, que muda o medo em alegria. O pecador, ele pode entrar pelo átrio da casa do Senhor com alegria. Salmo 96, verso 8. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, né? Devemos, irmãos, lembrar que Adão e Eva, né, quando cometeu aquele pecado, o que foi que aconteceu? Eles ficaram com medo, com vergonha. Mas como eu falei ainda há pouco, Deus, quando ele falou: Adão, onde é que tu estás? Por que tu se esconde? Ele falou: irmão, Senhor, eu temi a sua voz, eu fiquei com medo do Senhor, da presença do Senhor. E eu dei um exemplo aqui da criança. Você pode dar o exemplo de uma criança na sua aula, falar para os seus alunos. Lembra quando uma criança ele comete, né, uma transgressão em sua casa, comete ali uma desobediência em sua casa, ele fica com medo da voz do seu pai, fica com medo da voz de sua mãe. Portanto, nós devemos ficar felizes, irmãos. Por quê? Porque nada vai separar nós do amor de Deus. Nada. A Bíblia diz que nada separa nós do amor de Deus. Portanto, mesmo que nós possamos cometer algumas falhas, possamos cometer alguns erros, mas nós não devemos ficar com vergonha de Deus. Por quê? Porque a presença dele em nossas vidas é real. Amém? Vamos aqui para outro subtópico número 3, que eu já falei muito nessa lição, né? Que tem para concluirmos. Alegria por ser o altar de Deus. O salmista se alegra por se chegar ao altar de Deus. Salmo 43, verso 4. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Né? Ou seja, a minha grande alegria é o quê? Vamos lá. A tradução livre do texto, na minha grande alegria, é a alegria da minha alegria, como encontramos nos rodapés de algumas bíblias. A alegria da minha alegria. Ou seja, o salmista está dizendo que quando ele vai no altar de Deus, ele encontra uma alegria que alegra a alegria dele. Mesmo, né, já estando feliz, quando ele chega no altar, né, ele percebe que a alegria que ele está vivendo foi uma alegria depositada pela presença do Senhor em sua vida. Amém? Né? Parece que hoje as pessoas, irmãos, né, eu vou até conjecturar um pouco esse terceiro subtópico aqui. Parece que hoje as pessoas, a cada dia que passa, né, vão ao culto com uma intenção que não é para adorar a Deus, né? Nós enxergamos nas caras, irmão. É só você ir. Se você tiver culto hoje, vai no culto hoje, você vai ver. Parece que a maioria dos irmãos vão para a igreja não para adorar a Deus, né? Nós enxergamos logo nas caras deles que eles não estão se sentindo felizes por estar no altar, por estar perante a presença do Senhor, né? Por quê? Porque parece que eles estão tristes, não sei se são pelos seus pecados, não sei porque são, não sei se é pelos seus problemas familiares, eu não sei se é pelos seus problemas, né, de negócios, mas parece que as pessoas vão aos cultos hoje com outras intenções. Não é uma intenção de adorar a Deus. Irmãos, nós devemos ter uma coisa em nossa mente. Tudo que está acontecendo em nossa vida é para o bem de um cristão. Se você está sendo perseguido em seu ministério, se você está sendo perseguido na sua escola bíblica dominical, lembre de uma coisa, tudo isso é para o seu bem, né? Tudo que nós iremos fazer tem que ser para o bem da obra do Senhor. Todas as coisas, como está dito na palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos concluir essa lição de hoje? A conclusão nos diz assim: temos de empreender todos os esforços para que o altar esteja aceso continuamente, para que a qualquer momento que dele nos aproximarmos, possamos oferecer a nossa oferta de cheiro suave ao Senhor, seja no calor do dia ou no frio da noite, que esta chama sempre esteja acesa, né? Lá no começo da lição, eu falei que alguém acendeu essa chama, né? A do altar, quem acendeu foi Deus. Deus acendeu aquela do altar no Antigo Testamento, né? E na Nova Aliança, quem acendeu foi Cristo. Cristo que acendeu este fogo, oferecendo-se na cruz do Calvário. Amém? Os apóstolos, irmãos, eles trabalharam, ralaram muito
para não deixar este fogo se apagar. Amém? Né? Eles não deixaram. Paulo lutou, Pedro batalhou. Amém? Né? Tiago, Timóteo, né? O João e outros apóstolos labutaram e não deixaram este fogo se apagar. Tiraram as cinzas, colocaram paus novos, colocaram lenhas novas em cima do altar e não deixou esse fogo se apagar que foi acendido por Cristo na cruz do Calvário. Também nós observamos os heróis da fé, tais como os Spurgeon, tais como John Wesley, John Calvino, né, John Hus, né, Lutero, amém? E outros. Eles também não deixaram apagar essa chama, a chama do altar, a chama do sacrifício de Cristo. E eles reformaram a igreja no século XV, fazendo com que brotasse futuramente, no caso nós, a Igreja Assembleia de Deus, amém? Portanto, eles não deixaram apagar essa chama, amém? E nós, e você, será que você vai deixar essa chama apagar? Será que você não vai zelar também dessa chama, desse altar que foi aceso por Deus, mediante Cristo se oferecendo na cruz do Calvário? Prezado ouvinte do canal EBD em Foco, eu agradeço desde já a sua compreensão e o seu tempo por parar para nos escutar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo a cada dia que passe, coloque em sua vida, né, lenha e mais lenha na sua vida, para que esse fogo, que é a presença do Espírito Santo do Senhor, não se apague. Que Deus em Cristo nos abençoe. E essa foi mais uma aula do nosso canal EBD em Foco. Fique com Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.